A taxa Selic ela é a taxa básica de juros da economia. E qual que é a principal função da taxa Selic na economia? É controlar a inflação e equilibrar a própria economia. Por que ela é a taxa de juros básica, vamos dizer assim? Quando eu empresto meu dinheiro para alguém, para um banco ou para uma instituição financeira, o retorno que eu tenho que ter, ele vai ser baseado na taxa Selic, ele vai ser baseado na porcentagem que eu tenho ali estipulada naquele ano pelo Banco Central. E quando eu tomo o dinheiro emprestado de algum banco ou alguma instituição financeira, eu tenho que devolver aquele dinheiro mais o retorno da taxa Selic, ou seja, daquela porcentagem que foi estabelecida pelo Banco Central. E o porquê que o objetivo da taxa Selic é controlar a economia e controlar a inflação? As pessoas elas tendem muito a confundir taxa Selic com inflação. Então vou tentar explicar de uma forma rápida aqui para vocês. A inflação ela é diferente da taxa Selic. A inflação ela acontece quando o seu poder de compra ele diminui. Quando que seu poder de compra ele diminui? Quando o preço das coisas aumentam. Então vamos para um exemplo aqui prático. Eu comprei esse mouse ou eu comprei esse microfone aqui nesse ano pelo valor de R$ 200. Ano que vem esse microfone está custando R$ 300, ou seja, o poder de compra do meu dinheiro diminuiu. Porque se nesse ano eu com R$ 200 conseguia comprar um mouse ou um microfone, no ano que vem eu vou ter que desembolsar R$ 300 para comprar o mesmo mouse ou o mesmo microfone. Então isso é inflação. A inflação é quando um preço de um determinado produto ou um preço de determinado serviço ele aumenta, ele sobe de um ano para o outro, de uma semana para outra e assim por diante. E o porquê que o objetivo da taxa Selic, porquê que a taxa Selic ela caminha junto com o controle da inflação? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples possível. Quando a inflação está alta, tá? O Banco Central do nosso país é quem decide, por reuniões, por observar a economia, qual o valor que ele vai estipular para colocar a taxa Selic naquele ano. Quando o Banco Central ele aumenta a taxa Selic, vamos dizer assim, a intenção dele é controlar a inflação. Por quê? Com a taxa Selic alta, empréstimos, financiamentos altos, crédito mais caro, o consumo ele tende a diminuir. Ou seja, as pessoas elas tendem a procurar menos determinados produtos ou determinados serviços. Quando as pessoas procuram menos determinados produtos ou determinados serviços, quem oferta esses determinados produtos ou determinados serviços tem a tendência de fazer o quê? Diminuir esse preço. Porque se as pessoas estão procurando menos, eu estou ofertando muito e está tendo pouca procura. Então, para eu estimular mais esse consumo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o meu valor de oferta para que a procura seja aumentada. E a taxa Selic, ela caminha diretamente junto à inflação. De que forma? Se o Banco Central ele percebe que a inflação está muito alta, ou seja, com a inflação alta, produtos e serviços eles tendem a ter menos consumo. O que o Banco Central vai fazer? Ele aumenta a taxa Selic para realmente estimular que as pessoas consumam menos e procurem menos determinados produtos ou serviços. Quando as pessoas procuram menos, essa oferta tende a abrir as pernas, ela tende a cair o seu preço. E quando a taxa Selic ela está alta, ela está baixa, perdão, o que acontece com a economia? Demandas por produtos ou serviços, elas tendem a aumentar. Quando o crédito está mais barato, quando o financiamento de um veículo está mais barato, ou seja, a taxa de juros está mais barata, as pessoas tendem a comprar mais, as pessoas tendem a produzir mais. Existem vários fatores que fazem a taxa Selic subir, mas na minha opinião, qual que é o maior e o principal vilão da taxa Selic tá no atual estágio que ela está hoje? Nós estamos aí com 14,5% ao ano, é uma das maiores taxas dos últimos anos, uma das maiores taxas aí da história. Então, na minha opinião, quando um país ele gasta muito mais do que ele arrecada de imposto, a taxa Selic ela tende a subir. O Banco Central tende a subir a taxa Selic, o governo ele tende a subir a taxa Selic. E o Brasil hoje, ele se enquadra nesse posto, ele se enquadra nessa situação. E o problema não está na arrecadação. De acordo com a última pesquisa que eu fiz, com a última leitura que eu fiz, com os dados que eu olhei para estar gravando aqui esse vídeo e com o que eu pesquiso, com o que eu me intero, o Brasil ele arrecadou cerca de 2,5 trilhões de reais só de imposto da população. E mesmo assim, o governo atual ele consegue gastar mais do que ele arrecada. Se você for pegar esses 2,5 trilhões de reais
e for colocar nos últimos 10 anos, o ano de 2024, que foi o ano do ano passado, foi o ano de maior arrecadação de imposto do Brasil dos últimos anos, e mesmo assim o governo ele conseguiu gastar mais esse dinheiro do que ele arrecadou mais de imposto. O que acontece quando o governo gasta mais do que ele arrecada e por que a taxa Selic ela tende a subir? E é até o intuito que eu estou querendo passar, o intuito desse vídeo que eu quero passar para vocês e a dica que eu quero dar para vocês. Quando o governo ele começa a gastar mais do que ele arrecada, ele tende a emitir títulos públicos, ou seja, ele quer pegar dinheiro emprestado para suprir, para completar esse rombo de gastos. E como que ele faz isso? Ele emite títulos públicos, que são investimentos que eu posso investir, que você pode investir, tá? Ou seja, você pode emprestar o seu dinheiro para o governo e o governo ele te promete justamente um retorno baseado na taxa Selic, ou seja, ele aumenta essa taxa para atrair investidores, ou seja, para pegar dinheiro emprestado seu de outras pessoas, de outros investidores de outros países, para suprir o rombo de gastos e ele te promete um maior retorno aumentando a taxa Selic. Então, gente, o intuito desse vídeo aqui é alertar vocês, é deixar vocês aí mais inteirados sobre dicas de investimentos. Pesquise sobre títulos públicos do governo, o Tesouro Direto aí é um dos títulos mais importantes e principais aí que você pode estar investindo. Então, se você que tem um dinheiro guardado, se você que precisa investir para obter um retorno, pesquise sobre Tesouro Direto, pesquise sobre o CDB do Nubank, que é um certificado de depósito bancário, inclusive tem um vídeo, estou deixando aqui no card agora e vou deixar na descrição, que eu estou ensinando a você a investir em CDB do Nubank. O que é o CDB do Nubank? É justamente quando você empresta o seu dinheiro para o banco, conforme eu falei anteriormente, e o banco, ele justamente, o que ele faz? Ele te retorna um valor baseado na taxa Selic. Então você que não tem muito dinheiro para investir no Tesouro Direto, que vai exigir aí que você coloque mais um pouquinho, vai ser uma coisa mais complicada. Existem outros investimentos também mais complexos, se vocês quiserem posso estar gravando outros vídeos falando sobre, mas o intuito é esse, é alertar vocês na situação atual do país, e você que tem um dinheirinho guardado, invista no CDB do Nubank, tem vídeo explicando na descrição e no card, conforme eu acabei de falar, pesquise mais sobre o Tesouro Direto, que são títulos do governo, que são investimentos que você que tem um dinheiro sobrando ou que quer juntar um dinheiro para construir aí uma reserva de emergência, são títulos e investimentos a qual você pode estar investindo agora, aproveitando essa alta taxa e ter um bom retorno. Então o intuito desse vídeo aqui hoje foi esse. Até a próxima, tamo junto, gostou, se inscreve no canal.